E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso assunto hoje é o embate pela conquista da confiança do eleitor, aturdido por denúncias de corrupção, manifestações e protestos de rua e pré-candidatos espargindo promessas de futuro promissor. Hoje nós recebemos Alberto Goldman, político de densa história. Foi por 2 vezes deputado estadual, deputado federal em 6 legislaturas, secretário no governo paulista, ministro de Estado e ex-governador de São Paulo. Hoje, Goldman é vice-presidente nacional do PSDB. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Eu quero começar com a fala da presidente Dilma na festa de comemoração dos 34 anos do PT, quando, defendendo o governo dela de críticas, comentou: a oposição é cara de pau e pessimista, e que falar que o PT já está numa fase de esgotamento, no entender dela, é um grande equívoco, porque o fim já chegou para a oposição, e já faz tempo. Goldman, essa crítica é também para o PSDB? Os tucanos vestem a carapuça? A crítica que ela dirigiu foi basicamente ao PSDB, evidentemente, que é o partido de oposição. Na realidade, eu acho que a presidente Dilma, ela está um pouco confusa, ela está um pouco apertada, pressionada pela situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um quadro muito difícil, em todos os aspectos, aspecto econômico, no aspecto social, e as manifestações estão começando a mostrar isso daqui. Ela está realmente apavorada. Ela vinha de uma situação muito tranquila, aparentemente muito tranquila, e de repente viu que entra numa campanha para disputar, ela vai ter que disputar. Não vai ser moleza para ela, não. E não vamos dar moleza para ela, não. Agora, Goldman, como eu falei na abertura, a sua história política é densa. Como é que está a interlocução política atualmente? Então, a gente vê a presidente da República, a maior autoridade institucional do país, usando expressões desse calibre, cara de pau, e sem falar objetivamente, sem rebater as críticas que tem recebido, não só do PSDB, mas também de outros adversários políticos. Por outro lado, Aécio Neves, por exemplo, que é um pré-candidato à presidência da República do PSDB, fala que o PT está à beira de uma crise de nervos. O que está acontecendo? Falta uma objetividade, um discurso político mais consistente? Falta uma ideologia? O que está prevalecendo é um populismo fisiológico? Eu acho que ela está desequilibrada. E eu acho que nós temos a obrigação de mostrar os erros do governo, as deficiências do governo, o que poderia ter sido feito melhor, e temos a obrigação de oferecer à população, no processo eleitoral, estamos 8 meses pela frente, oferecer um programa de governo que seja factível, realista, não fantasias. Nós vivemos esses últimos anos com fantasias. O Haddad mostrou quantas fantasias aqui na disputa aqui em São Paulo, né? Era uma fantasia toda que não se realiza. A própria Dilma mostrava uma fantasia e quer continuar achando que pode mostrar essas fantasias. Acho que nós temos a obrigação de mostrar uma coisa realista. Pé no chão, concretamente, o que é possível fazer e o que deve ser feito. Não o que gostaríamos só de fazer, não. O que é possível fazer de melhorar a vida dos brasileiros. Falando no prefeito Haddad, ele fez um comentário referente à pressão do que ele chamou de elite de São Paulo sobre o processo lá que está, o projeto que está de renegociação da dívida no Congresso Nacional. E ele diz que a elite paulistana é míope e pobre de espírito, que não tem uma visão mais, vamos dizer, com mais acuidade daquilo que tem que ser feito, de futuro e etc., que é muito conservadora. O senhor já foi governador do estado de São Paulo, entre outros cargos políticos. No seu entender, São Paulo é mesmo, tem uma elite conservadora, com opiniões muito estratificadas, tem dificuldade, não tem mente ampla, é míope? Você tem na elite, você tem de tudo. Você tem gente conservadora, tem gente que não quer mudar nada e tem gente que aceita as mudanças e que
atua no sentido das mudanças. Essa afirmativa dele é mais uma demonstração desse tipo de desequilíbrio que tem com eles. Eles não têm como explicar os problemas que encontram, como não conseguem resolver os problemas. E se escondem atrás de frases absolutamente de efeito ou frases absolutamente vazias, como essa. Que elites? Quais são as elites? Eles não são elite? Eles, por acaso, não são elite? O governo que está aí há 12 anos comandando esse país, fazendo o que já fizeram, do jeito que já fizeram, não são elites? Agora, nós estamos vivendo um momento de muita tensão em relação a essas manifestações de ruas, aos protestos e ao crescimento progressivo da violência, nisso que é legítimo na democracia, a livre expressão do povo. A morte do Santiago Andrade, o cinegrafista da Band, que estava trabalhando na cobertura de um protesto lá no Rio de Janeiro, é indicador da leniência, do descuido, de um amolecimento das autoridades públicas no sentido de criar mecanismos para a prevenção dessa violência que causou uma morte, que pode ser apenas a primeira? Isso que está acontecendo é uma demonstração de que está existindo lá embaixo uma ebulição. As placas, né, sociais, nesse caso, que a gente chama em geologia placas tectônicas. Não é geologia, não são. Quando tem um terremoto, o terremoto é produzido por placas que se movem lá embaixo. É mais ou menos quanto na vida social. Na vida social, o que está havendo hoje é uma ebulição, são placas que estão se movendo e você está vendo emergir, né, essas reações da população. Descontroladas às vezes, evidentemente com aprovação, com penetração de pessoas interessadas em provocar, criar problema para os governos existentes. Eu acho que isso é uma realidade. Goldman, a minha última questão é sobre esse momento que o PSDB está vivendo, que não apenas que tem essas denúncias todas aqui em São Paulo desse sistema Alstom Siemens, mas também o julgamento de Eduardo Azeredo no chamado Mensalão Mineiro. O PSDB está solidário com Azeredo, como o PT foi solidário com os condenados do chamado Mensalão? Ou está entendendo que isso não é problema do partido, não é questão partidária e deixa Azeredo na mão? Não, será problema do partido se, evidentemente, ele for condenado. Nós vamos respeitar, queremos respeitar o processo legal e vamos respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não vamos fazer que nem o PT tem feito, no sentido de dar solidariedade a alguém depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos respeitar a decisão da Justiça, qualquer que seja. Doa a quem doer. Alberto Goldman, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço a você. Obrigado.